segundo bloco da live. Minha internet caiu. Deixa eu avisar o povo aqui. Internet caiu, gente. Que isso? Me derrubar. A internet que caiu, gente. Eu... Hoje ela tá demais. Misericórdia. Cadê Deline? Manda pra Deline aqui. Gente, que coisa. Deixa eu chamar aqui. Menina, eu caí, eu falando, gente, vocês estão me ouvindo? Aí depois que eu não tinha mais entendido. Aqui Tava ficou sem só internet. aqui estava só travado, mas não tem problema, a gente ganha ela. Ai, gente, que coisa. Dada Mello chegando na área. Deixa eu só falar, enquanto a gente está no começo, tua mãe, Giovana, o Valdemir, do Teatro Arthur Azevedo, Deline Lima, que é coordenadora do Coletivo de Mulheres com Deficiência, Priscila Celares, que é da Secretaria de Estado da Mulher, Eliane. É minha colega, trabalha também com pessoas com deficiência, numa escola aqui em Caxias do Sul. Ó, o Aldemir Nascimento, só ler aqui. O Nascimento, Deline, concordo com você sobre a Europa. E o fã tem que passar uma temporada lá. Sim. Mas tem um lance da estrutura, né? Já não tem. Não... Ó, a Adeline está dizendo que não precisa, é só fazer acessibilidade Assim, aqui. e às vezes, como eu brinco no caso, no meu caso, né, não nas outras questões de acessibilidade, um saco de cimento já resolveria. É bem simples a situação, em algumas situações, mas em outras é um pouco mais. Mas, né, vamos continuar lutando. Continuar lutando, é isso. Gente, vocês podem fazer comentários e perguntas para a Roberta também. Ela que já tem 12 anos trabalhando na dança e no Pode perguntar esporte. sobre todas as situações, se quiserem saber também mais da minha deficiência, de mais da minha história. Sou bem aberta, bem tranquila. Saber também da vida amorosa. A Lembra que vida, a vida amorosa a vida amorosa tá complicada por enquanto. no card, gente, corpos diversos. Roberta, eu vou perguntar. Eu só vou fazer a leitura aqui. Sim. O Valdemir está dizendo, o infã é osso, mas não desisto. O infã, A gente é forte, a gente resiste muito, persiste muito. gente, é terrível. Vou contar a história. Edeline, tu lembra do 8 de março lá em São Luís? Que de 2018. Foi 2018. Foi 2018? Não, foi 2019. 2018. Não, 2019. 2019. Eu fui atrás do IFAM, eu era conselheira de Estado da Cultura, foi 2019. Eu era conselheira de Estado da Cultura e consegui o palco pela Secretaria de Estado da Cultura para o 8 de março, para o encerramento do 8 de março. Eu fui lá no IFAM, levei o ofício com antecedência e tal, para fazer o cadastro, para me pedir a liberação lá da praça. Aí eu fui para uma reunião lá com o IFAM, o setor lá disse que não iria, era bem difícil, tem que pedir, gente, com mais de 3 meses de antecedência, só para liberar o espaço para colocar o palco, lá o espaço da praça pública para botar o palco.
Quando não porque é é no mais, centro. né? Aí o que acontece? Eu disse assim, olha, é o seguinte, é o por movimento de mulheres, independente da autorização, eu vou colocar o palco. Vocês podem visualizar. Só que eu já E vai sabia que bater eles não de frente, né? só que eu já tinha autorização, a gente já tinha, o movimento já tinha autorização da CMTT, que é, libera lá som na rua e tal, né? Então, com aquela autorização já resolvia. Então, aconteceu o 8 de março, fizemos o show e foi sucesso. Mas o cara até disse assim, tu pode até fazer, a gente vai fingir que não vê. Mas avisa para o movimento de mulheres que tem que ser com mais de 3 meses de antecedência para pedir a liberação. Porque tu tem que fazer o croquis à mão para eles liberarem, para ir o técnico verificar se não vai atrapalhar o som. Tem toda uma medida, né? Altura, estrutura do palco, se não vai Sim. furar o chão, se não vai a parede, tem todo A um processo de. segurança, né? A segurança também de todo mundo. Eu sei que rolou. Ó, tem uma pergunta aqui para ti, Estava Roberto. Priscila, olhando. Priscila quer saber, ó. Roberta, gostaria que você falasse sobre a dificuldade dos profissionais de dança em ensinar pessoas com deficiência visual a dançarem. Ela, por exemplo, Priscila Celares, adora dançar. É complicado mesmo, porque sempre foi ensinado que a dança vem do visual, né? E principalmente na maioria dos espaços tem espelho. Um deficiente visual não se orienta por isso. E aí, se você não tem o curso de audiodescrição, tu vai ter que também sair da tua zona de conforto. Primeiro, da questão do visual. Segundo, da questão que tu vai ter que descrever. E aí, como que tu descreve todos os movimentos, passo a passo, para a pessoa entender, para a pessoa fazer tudo? É um complicado, mas eu acredito que é um desafio. Todos os profissionais que passaram ao longo da minha vida comigo e que eu sempre levei o desafio de eles atenderem outras deficiências, não só comigo, porque muitos deficientes já trabalharam e eu dei aula, eu botei o desafio para os dois lados. Vamos se ajudar, né? Então, quem sabe mais vai ensinar, vai tentar facilitar, e o deficiente visual ele vai tentar explicar de como que seria mais fácil para aquele profissional de dança passar para ele o que ele precisa. Porque que nem você falou, nem todos usam braille, né? Agora, nem todos gostam da audiodescrição, tem uns que gostam de ser chamados de deficientes visuais, tem outros que gostam de ser chamados de cego, também tem a particularidade de cada pessoa. Então, nos ambientes que eu frequentei, a gente sempre entendeu que todos os lados tinham que aprender. Então, eu disse, vamos se ajudar. Então, pegando esses dois que eu falei, eles não dançam só dança alemã. Eles foram para outros, nós fomos se apresentar com ginástica rítmica e artística. Pensa fazendo pirâmide com deficiente visual, fazendo outras situações que tu coloca em risco as duas ou mais pessoas nessa situação. Então a gente foi, e aí, assim, o movimento era para a direita, o deficiente visual acabou para a esquerda. Ou a pessoa que tinha que descrever fez o movimento e descreveu uma parte, não descreveu outra. E outra questão que nós passamos como normalmente é em grupo, delegar compromisso para outras pessoas, para os outros do grupo também ajudar, não ficar só para o professor. Então, uma pessoa tem que orientar o deficiente visual só com toque, mas não precisa voz ou tal, porque são os códigos que a gente organiza para quando vai para uma apresentação, para não ficar tudo por voz. E essa pessoa se esquece, então fica perdido o deficiente visual e a outra pessoa que se esqueceu. Aí quem se lembra que está na situação pensa, como que eu vou fazer isso de uma forma que demonstre menos que, né, ocorreu essa falha? Mas acontece em muitas situações. E essa que eu falo que é a minha personal e que é a minha grande amiga Renata, que a gente montou a associação, a gente se
dá muita risada. A gente se passa rindo das situações que a gente enxerga de quando acontece esse problema. Porque ocorre duas situações. Quem está assistindo que não é acostumado, pensa, ai, não deram um atendimento para o deficiente. E a gente fala, o ceguinho, o anãozinho, porque a gente leva numa boa esses termos. E tem nós que conhecemos e sabemos da dificuldade que é, sim, tu orientar uma pessoa assim, porque muitas vezes tu tem a boa vontade, mas às vezes tu não tem o conhecimento ou aconteceu uma falha, porque quando tu está em uma apresentação, às vezes bate nervosismo, e aí no nervosismo tu já não lembra, às vezes, do que tu tem que fazer, imagina tu tem que orientar o outro. Então a gente tenta levar numa boa e tenta fazer um feedback para a próxima apresentação ou para a próxima situação do que aconteceu e do que não aconteceu, do que precisa ser melhorado, do que não precisa ser melhorado. E aí, dos dois lados, se trabalhar, né, de evoluir do que precisa ser evoluído. É assim que a gente trabalha. E quando nós podemos ter profissionais de todas as áreas, que tem como contemplar, ou alguém vindo trabalhar de uma forma que se mobilizou com a situação, que se apaixonou com a situação, ou tendo verba para isso, é contratado os profissionais para todas as áreas. Tem um trabalho que eu fiz em 2013 com essa Carla, que ela conseguiu, através do Klaus Viana, do edital do Klaus Viana, verba para que pelo menos em algumas das apresentações, que foram 10 apresentações, foram 10 meses de ensaio, eu saindo todos os dias de Caxias para Porto Alegre, todos os finais de semana, e um intensivo de 20 dias lá em Porto Alegre, mas em algumas das apresentações ter libras e audiodescrição. E aí tem essa outra questão que bate. Quem faz libras e audiodescrição num trabalho assim, ela não pode só ir no dia do ensaio geral, e ela não pode ir só no dia da apresentação, ela deveria acompanhar o processo. Mas também o quanto quem está se preparando gosta de ter alguém te olhando ou não. Então, também tem todas essas situações. Então, nós conseguimos colocar naquela apresentação, não nas 10, mas em pontuais, libras, audiodescrição, toda a estrutura que precisava, num teatro que não tinha problemas para o público, mas para nós que estávamos lá atrás tinha esse problema, mas tem toda essa situação de como tu abordar tudo isso, porque às vezes tu convive com colegas que não gostam que tenha alguém te assistindo no processo, mas uma pessoa que vai fazer audiodescrição e que vai fazer libras, ela também precisa estar nesse processo. Então, como que tu lida com todas essas situações? É complicado, mas é algo que nós temos que ir trabalhando e fazer com que quem está junto entenda que é necessário, mas eu também entendo que não tem que estar em todos. Então, como chegar em todos os ensaios? Então, como chegar no meio termo disso? Isso também é um ponto que tem que ser trabalhado em todas as vertentes, em todos os pilares, né? Na Universidade Federal do Maranhão, eu lembro, quando eu estava na licenciatura, que nós tivemos várias oficinas de audiodescrição, teatro-descrição, né? Audiodescritivo. Isso. E uma das colegas, ela foi para a França estudar, ela está terminando doutorado, e vários colegas do teatro fizeram as oficinas e continuam fazendo essa abordagem. Eu já dei aula para pessoas com deficiência visual. Lá na escola de cegos, eu trabalhava num projeto social da Benfam na época, que era teatro e dança, viu, Priscila? Eu dava teatro e era junto, aula de teatro e dança. Eu dava teatro e o professor Álvaro dava dança afro. E nós tínhamos a metodologia para trabalhar com adolescentes e jovens vinculados ao projeto. E as meninas dançavam. Eu tinha alunas que queriam se maquiar. Elas adoravam se maquiar. Eu levava maquiagem. Elas tinham uma maquiagem. Cada uma ganhou um kit de maquiagem. Elas se maquiavam. Elas costuravam, faziam tudo. Eu trabalhei com teatro melhor do que nós, né? Se maquiam melhor de bonecos. Tipo,
Teatro de bonecos, elas fizeram papietagem, né, com teatro de bonecos, fizeram todo a cabeça dos bonecos, pintaram e tudo foi um processo muito intenso, bem interessante. Algumas nasceram cegas, então quem nasce cego não conhece a cor, mas quem vai perdendo a visão ao longo da vida, tem a memória das cores ainda. Então, sabe qual é a cor que gosta. Mas quem perdeu, por exemplo, o Luciano era um aluno, eu gosto muito dele, ele não tinha o desenvolvimento dos olhos. As meninas conhecem, tanto a Adeline quanto a Priscila deve conhecer o Luciano. Então, mas é uma pessoa que toca, canta, interpreta divinamente bem e ele gosta de arte. E é uma pessoa alegre para cima. E ainda tira onda com a nossa cara. E assim, bem. E como É quando bem. a gente tem essas situações, essas dificuldades, como a gente aprende a adaptar todas as situações, tanto o profissional, que tem que trabalhar com esse público, quanto as pessoas com deficiência. Porque como elas sabem que elas não vão ter a realidade ideal, e muitos não veem isso como uma barreira para deixar de fazer, elas vão lá e enfrentam a situação. Eu tinha uma outra colega que dançou comigo, deficiente visual, que nós fomos uma aula de flamenco, as primeiras que eu fui. E às vezes eu faço esse teste de ver se a pessoa está preparada de tu chegar lá sem avisar e às vezes de avisar, para ver como que a pessoa vai lidar com aquela pressão que ela está passando. E aí essa minha colega dizia, mas meu Deus, ela não sabe dizer direita, esquerda, em cima e embaixo. Só que a professora saiu da zona de conforto. Então, ela também não conseguiu lidar com a situação de uma forma mais fácil de levar. Agora, nós, assim, que nem eu disse, que nem eu falando desse exemplo para esse meu colega, para esse meu amigo. Não sei se é 90 graus, porque isso também é outra questão de localização. Mas tu tem que vir para trás. Tu vem 90. Se não é 90, tu vai mais 180. A gente leva de uma forma leve essa dificuldade que nós temos, porque o grupo estava querendo se empenhar, só que eles se enrolaram tanto para explicar aquela situação e eu vi que eles estavam ficando nervosos e que aquilo ia levar muito tempo para desenvolver um passo. Eu cheguei lá e disse para ele, vem 90 graus para trás, se não for 90 graus, tu vem 180. E aí ele debochava dessa situação, porque aí ele entendeu o movimento, sabe? Pelo menos para iniciar a movimentação, né? Eu vou fazer a leitura aqui do comentário. A Eliane diz assim: Roberta é uma pessoa maravilhosa, faz um trabalho fantástico com nossas crianças, gratidão. A Priscila Solares comenta, mas não consigo encontrar profissionais que consiga, ao mencionar, sem utilizar demonstrações visuais. Ela tem dificuldade de encontrar professora de dança que tem uma abordagem, um trabalho para as mulheres com deficiência, ou qualquer tipo de deficiência, principalmente a visual. Já está dando boa noite. Adeline. O Alito, que eu abordei, que ele é dos Estados Unidos, só te cortando um minutinho. Como eu trabalho com dança ability e a metodologia dele é para trabalhar com todos os corpos através do contemporâneo, como que ele faz? Primeiro ele explica com a voz. Depois, se ele viu que a pessoa não evoluiu, ele vai para o toque, para o tato, né? Que também é a demonstração no tato. E segundo, que nem ele diz, nem todo mundo vai entender no primeiro encontro, na primeira aula. Então, deixar o processo do entendimento acontecer ao longo das aulas. Por isso que é importante de você não ir uma vez só e abandonar, que foram situações que eu enxerguei. Porque também o entendimento corporal, o aprendizado de uma pessoa que não é deficiente visual, às vezes não acontece na primeira aula, não é no primeiro encontro. Demora para esse processo acontecer. Então, de persistir na situação. Então, primeiro com a voz, depois com o tato, depois de soltar a música e da forma que a pessoa interpretou, ela vai fazer. E aí, se essa interpretação não é
dentro da técnica que precisava ser passado, aí vai mais uma abordagem. Depois, de repente, se o professor não conseguiu da melhor forma, se você está em grupo, de repente um colega vai conseguir de uma forma melhor. Então, deixar essa abertura para os colegas ajudarem também, sabe? E aí, se a professora, agora citando, não conseguiu e o deficiente visual ainda não entendeu, levar isso de uma forma leve e dizer, ó, professora, não entendi, eu vou para a direita, vou para a esquerda, eu ergo a perna como, eu ergo... No... E se o toque pode ser um pouco mais, talvez mais invasivo, eu posso erguer teu braço na altura que tem que ser o movimento, eu posso erguer tua perna na altura que tem que ser, de repente fazendo esse processo de erguer e abaixar, do quanto que tem que dobrar, né? Aí a pessoa vai interpretar e vai entender melhor. E outra é conhecer a característica de cada pessoa. Porque que nem alguns são muito bons de localização, outros são muito bons das várias, outros são sinestésicos, né? Existem várias formas. Então, de tu tentar ter uma conversa com esse teu aluno, talvez antes da aula, para entender um pouquinho ele e depois ir se conhecendo. E dos dois lados aceitarem que esse processo faz parte também, né? Enquanto a gente não tem o ideal, não tem todos os profissionais que a gente precisa, dos dois lados aceitarem que existe esse aprendizado, está todo mundo evoluindo junto, né? E que vamos cair, vamos levantar, vamos aprender juntos, na verdade. Verdade, Roberta. A Adeline comenta que ela lembra assim a ação lá do palco do IFAM. E ela diz um absurdo, tivemos muito embate com o IFAM na questão da acessibilidade. A Adeline comenta que manda mensagem, faz uma pergunta. Roberta, como você encara o capacitismo, a discriminação com a pessoa com deficiência? Horrível, eu odeio, na verdade, o capacitismo no sentido que, pega um exemplo, assim, tu vai colocar um profissional de Libras e audiodescrição só no dia da apresentação, tu não tá fazendo o que tem que ser feito, tu tá só querendo tapar o buraco e querendo mostrar que tu não excluiu a pessoa. Se tu não exclui a pessoa, tu vai ter esse processo em todo, né? Do início ao fim. O capacitismo, eu dei uma oportunidade. Não é dar uma oportunidade. E agora falando de algumas pessoas com deficiência que eu conheço, que elas se aproveitam e se vitimizam na deficiência. E aí, porque eu sou deficiente, eu tenho que ter tudo de mão beijada. Porque eu sou deficiente, eu tenho que ser pego em casa. Não, a gente vai te ensinar pescar e tu vai ter que aprender a pescar. Porque todas as pessoas, qualquer pessoa, claro que algumas minorias têm mais dificuldade que outra, mas se eu fizer tudo para você, você não vai aprender, você não vai evoluir. E viver é viver com a dor, com o amor da dor, né, que existe de tudo isso. Então, não dá para eu fazer tudo para você. Você vai ter que aprender. Você vai ter que cair para levantar. Eu tive muitas quedas ao longo da minha vida. Quando eu quis dançar, que nem eu disse, eu era criança. Eu não desisti dessa ideia. Eu só posterguei até encontrar alguém que me ajudasse. Outra questão que eu falei numa live, quando eu comecei o fortalecimento com a Renata, que eu falo, nós chegávamos na academia, uma academia que dava com escada que davam para o mesmo lugar, 2 escadas que davam para o mesmo acesso. Para que 2 escadas que davam para o mesmo acesso? Mas eu não desisti. Quando eu fui para o meio profissional, dava vontade de largar tudo, de ficar só no meu cantinho e de ficar negando, de aceitar a minha deficiência e me acomodar. Mas não dá, nós precisamos ir lá e bater, pedir, exigir, que nem a organizadora do Miss Cadeirante, que é um outro evento que eu estou participando, principalmente para mostrar a beleza da mulher, sim, mas como ela diz, para
ir atrás da causa. Nós estamos querendo mostrar a causa, empoderar as mulheres com deficiência, mostrar que elas podem sim, mas elas podem o quê? Correndo atrás, né? Fazendo a sua parte também. Se chegou num lugar que não tem audiodescrição, não tem ela como ela é cadeirante, ela vai pedir de uma forma, uma ajuda de uma forma que seja, que acaba sendo engraçado. Oh, eu não posso subir a escada. Você leva a Araíme até lá em cima, ela leva dessa facilidade. Então nós temos que tentar levar de numa leveza. Porque eu já passei pela situação que eu queria brigar com Deus e o mundo. A gente tem que brigar com Deus e o mundo, mas como brigar de uma forma que isso vai nos ajudar e não que vá, né, só bater ainda mais na questão da deficiência. Pegando agora um pouco para a área administrativa, que eu passei também, passo, as pessoas têm a vaga pela lei de cotas, mas algumas pessoas, na primeira dificuldade que tem, elas não aparecem para o trabalho, né? E aí, o que tu tá enaltecendo nessa situação? Tua deficiência. Porque ninguém é obrigado, tipo, puxar em casa, levar em casa, tipo, buscar em casa. Te dá a condição para isso, te dá o transporte adaptado, como qualquer outro trabalhador. Sim, o que tu tem direito, mas os teus deveres tu também tem que cumprir. E aí, se a gente ficar sempre se aproveitando da nossa deficiência, nós nunca vamos ser vistos como a gente quer ser visto, né? Então, nós não podemos usar dessa situação também. Sempre. Eu tenho uma situação com Deline que eu faço muito ciranda, né? Sim. Dentro do movimento de mulheres, dentro do movimento cultural. E Deline é cadeirante. Então, tu lembra, Deline, daquela vez da ciranda lá na Defensoria Pública? Nós estávamos finalizando o curso de formadoras no campo dos direitos, de educação e gênero, era do Polo do Centro, a professora Meire, todo mundo, e nós fizemos a ciranda no pátio da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Sim. E a Adeline estava toda. E como fazer a ciranda com as mulheres cadeirantes também, né? Uma coisa é eu fazer com a mulher cega que não é cadeirante. Outra coisa é eu fazer com a mulher cadeirante a ciranda. E ela também se dançar nessa ciranda, porque a mulher vai pegar na cadeira e a Adeline, ela vai, né? Citando o exemplo da Adeline. Vai para frente, vai para trás. A gente não faz o movimento para frente, para trás da perna. Então, a cadeira, a gente vai com a cadeira e ela entra na roda e ciranda com a gente. E foi muito importante, eu até comentei com algumas, né, fazendo a reflexão, comentando com algumas companheiras, de como é importante a gente perceber quem está do nosso lado esquerdo e do nosso lado direito. Quem é a mulher que está do nosso lado, quem é o homem, quem é a pessoa que está do nosso lado, né? Eu fui aprender as danças populares também com dois professores. Um, ele é até do Recife, agora está morando aqui em Caxias do Sul. E eles são um casal, e como eles trataram de uma forma tranquila de me ensinar a ciranda, que eu achei muito interessante. Como o restante do grupo não tinha deficiência, era só eu, o que a professora fez? Ela colocou todo mundo para o chão, todo mundo se ajoelhar e adaptar os movimentos da ciranda no chão. Ficou tão bonito, nós de saia de chita, com a blusa, fazendo todo o movimento no chão e indo para esses ambientes que não estão preparados, nós dançando na rua, as outras colegas e os outros colegas me dizendo: ai, me dói o meu joelho, me dói minhas pernas, porque eles não são acostumados a estar nessa situação. Eu disse: pessoal, mas eles falavam num tom de leveza, de brincadeira comigo, mas esse pessoal, eu estou sempre me adaptando com vocês. Agora vocês se adaptem a mim. Vejam como não é legal, como dói o joelho, mas de como que tu se adapta. O coco também é outra dança que foi muito bem adaptado pela Vanessa e pelo Tonico, sabe? A capoeira
que eu tenho meu professor, eu faço, na nossa associação a gente faz todo sábado para quem quer fazer, nós adaptamos para cada corpo a capoeira. E aí o meu professor, o Macaco, ele sempre diz, Roberto, agora eu quero tu se jogando no chão e levantando, porque eu aprendi a ter uma mobilidade muito boa, de sair do chão para ficar em pé, ficar em todas as situações e muito rápido, em função de eu levar essa bagagem de toda a estrutura que está por trás da dança e depois de estar na regularidade da dança. Então eu faço o A1, todos os movimentos, alguns em pé, eu agacho, levanto, me jogo no chão, rolo, aí o pessoal vai fazer a defesa, eu tenho que esquivar, como que eu faço toda essa situação? E isso falando no meu caso, mas aí tem um deficiente com síndrome de Down, tem um cadeirante, o cadeirante que sabe empinar, porque como eu não tenho essa tranquilidade para tudo com a cadeira, tem algumas coisas que eu não sei fazer com a cadeira ainda, eu preciso me desenvolver mais. Mas ele empina a cadeira, então ele faz uns movimentos super bacana. Tem uma menina que ela não tem os dois bracinhos, e aí ela fazendo, e aí a mãe dela adaptou uma cadeirinha para o tamanho dela, porque ela é criança, para ela se deslocar, e ela põe aquela cadeira, porque não é uma cadeira de rodas, é uma cadeira adaptada. E ela voa assim pelo espaço da aula, que nós ficamos babando. Nós que somos acostumados a conviver com isso, a gente baba com ela. E aí outro dia, aí a gente já leva, a gente faz a festa brega todo ano na nossa associação para mostrar um pouco desses resultados e para mostrar a questão. E aí vem nessa menina que às vezes ela tinha vergonha porque ela é uma criança, depois dançando tudo que a gente conseguiu conquistar nela. Isso também dá um orgulho, e como a gente fica assim feliz de estar conseguindo conquistar, porque primeiro ela ia lá só para ver, depois ela voando nessa cadeirinha dela, depois fazendo capoeira, e agora ela dançando livre num baile, numa festa, porque ela descobriu que não tem problema ela dançar da forma dela, sabe? Aí ela adaptou um tutor, então era muito lindo, é muito lindo de ver essa evolução que a cultura traz também nesse sentido, sabe? E como emociona de nós conseguir conquistar todas essas situações, sabe? E aí levando de quem quer ir para o palco, de quem não quer ir para o palco, quem quer só para lazer, quem quer só para se desenvolver. E é N situações que a gente fica de chorar, de emocionar, sabe? Muito, de ver muitas situações que conquista. E outra questão que você falou e que eu não falei muito, eu, em função da minha deficiência, eu fui uma pessoa que, para me defender do preconceito que eu existia, eu botei uma armadura na minha frente, até eu conhecer a cultura, que eu tinha que mostrar o que os outros queriam ver. E aí eu defendi, eu mostrava muita rispidez, uma forma, mas da forma que eu recebia o preconceito, eu devolvia o preconceito. E como a cultura e a dança conseguiram me mostrar essa leveza, que se eu estou aqui para ser talvez uma pessoa como exemplo, que tem que ensinar os outros, eu não tenho que ensinar com essa rispidez, eu tenho que mostrar com leveza essa situação. Então, a dança me transformou muito nesse sentido também, no meu lado, dos meus sentimentos, de demonstrar que eu posso ter sentimentos, que eu posso sofrer, que eu posso ser feliz, que eu posso... Porque teve uma época da vida que eu não me permitia a isso, que eu tinha que mostrar que eu era uma super mulher. E não sou uma super mulher, talvez sou, mas que eu é uma super mulher que tem quedas. Então, a dança me ajudou, o teatro me ajudou muito nessa situação. A questão de relacionamentos, que você falou, hoje eu estou solteira. Mas quando eu me relacionei, eu cobrava das pessoas que estavam comigo essa minha perfeição. E isso não é bom, nem para mim, nem para a pessoa que está comigo. Então, se o relacionamento não deu certo, foi por causa também dessa minha forma de ver o mundo naquela época. Então, hoje eu estou me abrindo. Depois eu encontrei uma pessoa que começou a me mostrar que eu precisava ser mais leve, porque eu também aprendi a ser leve ao longo da vida.
E só que ele me mostrou numa época que eu não estava aberta para ouvir isso, né? Ainda. E aí também o relacionamento não foi adiante por causa disso. E agora que eu estou mais aberta, a pandemia me boicotou um pouco. Opa, acaba logo! Pandemia. Agora que eu quero me relacionar, quero ficar mais leve, mostrar tudo que eu evoluí também como pessoa, principalmente com a dança e com a convivência que eu fui aprendendo ao longo da vida, eu estou mais impossibilitada, vou ter que ter um relacionamento virtual. É ótimo, gente. Assim como você, que está aqui na live, conhecendo a Roberta, eu conheci a Roberta participando da live, uma amiga foi indicando a outra, porque assim, sempre quem está na live, eu sempre faço convite para ser expositor da live, que é até uma maneira também da gente aproximar os afetos, né, os amigos, e valorizar também quem tira um tempinho, né, para acompanhar uma live, acompanhar um tema, e a live é para isso, né, para a gente girar pensamentos. Eu sempre falo que a live X da Questão, ela nasceu com um propósito, não é um propósito individual, ele é coletivo, mas para gerar pensamentos, para fazer esses pensamentos voar, conectando pessoas e afetos. Eu quero Agora, ler que até eu me lembrando essa situação da ternurinha. As primeiras vezes que eu vi a ternurinha fazendo aqui em Caxias, a Tefa fazendo aqui em Caxias, e às vezes ela queria dar ainda estava naquela fase que eu não era tão aberta, eu fugia, eu disse, o que a Tefa está fazendo? Né? Eu disse, eu não quero. Um dos colegas que eu tenho, o Márcio, ele fazia o espetáculo Fauno. Gente, ele é um artista maravilhoso em todos os sentidos. E o dia que eu fui assistir ele me convidaram para ir para o palco. Só que como eu não sabia o que ele ia fazer comigo no palco, eu não aceitei ficar no palco. Eu fiquei na plateia. E depois eu disse, olha o que eu perdi. Perdi as comilanças que ele tinha, fez um piquenique, a abordagem que ele fazia com quem estava no palco, com quem estava na plateia. Então, também isso foi uma evolução comigo. Então, eu vejo da época que as primeiras vezes que eu tinha isso e que eu fiz aula com a Tefa de teatro, fiz aula de teatro com vários profissionais, e de hoje eu estar me permitindo a fazer e a participar e aceitar talvez esse grotesco, essa parte ogra que a gente tem, né, dentro de nós também, né? Verdade. Eu vou fazer aquele comentário da Priscila Celares. Ela disse, Daiana e Roberta. Não é Daiana Roberta, é Daiana e Roberta. Roberta, muito bom esse bate-papo. A oportunidade de falar sobre nossas dificuldades em relação à acessibilidade cultural e o nosso direito de fazermos cultura. Obrigada, parabéns. As pessoas que entraram, eu não estava lendo porque a Roberta estava fazendo a exposição. Valdemir Nascimento disse aqui que já está te seguindo, viu, Roberta? Sim. A Adeline lembrou da Ciranda, ela disse que foi lindo. A Fernanda, Dança Sem Fronteiras, deve ser tua amiga. Carla Lima entrando, Márcia, Dada Mello, que mais que entrou? Sandro. A Dança Sem Fronteiras tem um trabalho em São Paulo também, nessa questão de trabalhar pessoas com e sem deficiência, com sem experiência em dança. O Corpos Diversos, que hoje é a minha marca, tudo, até brinco, até patenteado e tudo, surgiu dessa fase que eu estava, que eu odiava as pessoas dizendo pessoas com deficiência ou uma cadeirante no palco. Não, ou no palco ou na situação. Não, são corpos diversos. Porque quando eu montei o meu espaço e eu abri para outros profissionais usarem, eu sempre dizia, e digo para eles até hoje, vocês podem dar a aula que vocês quiserem, mas, por favor, não excluam ninguém. Aceitem qualquer pessoa que procurarem a aula de vocês. Se vocês vão dominar ou não, aí depois a gente vai ver como a gente vai resolver. Se vocês precisarem que eu fique, porque nem sempre eu ficava na aula ou eu ficava na parte
de ajudar a assessorar. Se vocês precisarem do meu auxílio, aí a gente vai aprender junto, mas não excluam ninguém que apareça. Por favor, porque se vocês excluírem, eu excluo vocês, eu brincava com eles. E é muito interessante, porque todos esses profissionais, como também tem essa dificuldade de manter um espaço, né? Porque por um período tu tem turma, ou tu tem atividades. Por outro período, as pessoas vão embora e tu não sabe nem o porquê que elas estão indo embora, né? Então, esses profissionais fizeram muitas parcerias comigo, de montar trabalhos para a gente levar para os ambientes acadêmicos, para as escolas, para as empresas, para tentar ver se a gente consegue trazer pessoas para fazer. Porque muitas vezes os trabalhos, as aulas que a gente fazia, não era nem cobrado, então tu nem sabia por que as pessoas estavam indo embora, porque elas não te dão, às vezes, um feedback para você também evoluir. Se o problema foi o profissional, se foi a tua abordagem, a forma que você faz, se ninguém te diz, como que tu vai saber o que tu precisa evoluir? Algumas coisas tu vai entendendo ao longo da vida, mas tem outras que se ninguém te diz, você acha que você está fazendo da melhor forma, né? Então, eu gostaria que todas as pessoas que deixaram, que voltassem e me dizer o porquê. E quando a questão é financeira, na minha cabeça e na cabeça dos profissionais, por mais que os profissionais tenham que ser valorizados, a gente sempre deu um jeito de atender essas pessoas, mesmo que elas não tivessem condições. Mas algumas pessoas nem para nos dizer que o problema é esse, não dizem, né? Vão embora, somem e não aparecem mais. Então, o quanto é importante também o feedback, né? Do que é dessas pessoas todas, né? O Valdemir, ele como diretor do Teatro Arthur Azevedo, tem a organização de importantes festivais, como o Festival Maranhense de Teatro, a Semana Maranhense da Dança, são dois grandes eventos que existem vinculados ao Teatro Azevedo. E na Semana da Dança já fica aí a sugestão para levar aberto. A gente vai para tudo, que nem a Tefa diz, que nem a Ternurinha diz, a gente é bem barato, a gente vai e faz muitas parcerias. E se não for barato, a gente acha formas de conseguir para bancar esses gastos também, né? Porque também, outra questão que eu agora citando, nós temos que se valorizar, nós não podemos também aceitar de qualquer forma, porque um dos problemas que eu acredito que tanto na inclusão quanto na cultura aconteceu que muitas pessoas aceitaram e aceitam de graça. E aí se prostitui, né? Prostitui a situação e a profissão. Entendo que muita coisa a gente tem que fazer para atender todos os públicos, mas se nós sempre fizer de graça, quem precisa contratar e pagar por isso, acho que a gente sempre vai ir de graça. E não, nós também temos que educar quem nos contrata, que nós não podemos ir sempre de graça. Porque nós somos profissionais, nós estudamos, se capacitamos, tentando fazer o melhor, então precisamos ser valorizados esse lado. Quem trabalha precisa desse outro lado também. Então é uma outra questão, outra abordagem que precisa ser ensinado para o nosso Brasil também, né? É porque é bem contraditório, né, o campo da cultura. Por um lado, o Valdemir até fez um comentário que é a cultura que está salvando, né, a arte, a cultura, todo esse período da quarentena, né, do isolamento social, esse momento do Covid-19. Mas, por outro lado, nós alegramos, por exemplo, a categoria da cultura saiu do plano, né, do auxílio emergencial. Foi aprovado agora na Câmara dos Deputados Federais e subiu e está no Senado. Vai ser aprovado no Senado, não tenho dúvida, será aprovado. Mas os artistas, a classe artística está fazendo toda uma mobilização nacional, fazendo todo um apelo para os representantes, né, deputados, a bancada. Aí, alegramos, levamos alegria, leveza, temos uma desvalorização
na sociedade do profissional que faz teatro, que faz música, que faz dança, que faz artes visuais, que faz cinema. Existe uma valorização quanto profissão. Sim. Os que estão no hall dos sucessos, então, são os grandes espetáculos, tem uma outra medida, porque tá ali no acesso da massa, né? Ou é a música que está fazendo sucesso, é aquela música que viralizou, tem várias situações, mas eu falo do teatro mesmo, a produção teatral, Sim. uma produção que é no bairro, na periferia, se não tiver o edital de fomento, é bem difícil para se manter. Sim. E pagar, né, os profissionais que estão no ensaio, os grupos, por exemplo, fazer teatro de grupo no Brasil é fazer resistência, porque tu não consegue pagar o ator, a atriz para ensaiar. Tu consegue mal o borderô para pagar a despesa do teatro, ou tu consegue passar o chapéu. Sim. Essa é a realidade. Então, a contradição, né? É bem contraditório. E outra questão, não só na questão da cultura, mas de todos. Pega alguém que uma coisa é tu ter vontade de aprender e se desenvolver em uma área, uma questão que tu ainda não sente bem. Mas pega um profissional que não tem o mínimo de preparo e um profissional que tem preparo. Qual é a diferença disso? Porque não só na nossa área, em todas as áreas tem profissionais e profissionais. Então, se tu se prepara, se tu trabalha, se tu faz o que tu precisa ser feito, tu tem que ser valorizado por isso, né? Pelo menos deveria. Porque se tu pega uma pessoa que não está com o mínimo de preparo, quanto mal ela pode te fazer, né? Que no meu quesito da dança, eu fui fazer a dança, me graduar em dança, fui fazer todos os outros estilos que eu sei, além do gosto, da paixão que eu tenho por isso, mas foi, se eu vou trabalhar com alguém, eu tenho que estar preparado, tenho que saber que se tal movimento eu não fizer de uma forma adequada, eu vou poder lesionar aquela pessoa. Então, como fazer isso da forma mais tranquila, que não prejudique, de ter a sala o mínimo preparado para isso, de entender porque eu também não entendo de todas as deficiências, eu não aprendi sabendo todas as deficiências, então me capacitar para saber qual que é a característica daquela deficiência, por que a pessoa tem aquela reação, tem que entender que aquilo é da deficiência, ou se é bira. Uma pessoa que não tem deficiência também, se ela não está fazendo tal questão por resistência, por medo, por qual situação, então tu tem que estudar, é amplo o que tu tem que aprender para tu entender, para tu não cometer um caos na vida daquela pessoa e não prejudicar aquela pessoa em todo sentido. Então, olha o que tu precisa estar preparado para trabalhar na cultura, que é aqui que nós estamos falando, né? Então, pense o quanto que nós, profissionais, precisamos saber e se reciclar para fazer o bem para a sociedade, né? Porque de mal já chega, né? Tá? O mundo está cheio. Já chega. Chega de... A gente já sabe quem é. Já está na hora de acabar essa... Como é que se diz? Essa situação, né? Chega, né? Fora, moça. O pessoal de circo também, né? Que fica, agora pegando exemplo, horas e horas e horas ensaiando, fica naquela situação de viaja. Hoje, a forma de sustento deles é a bilheteria, hoje já não tem nem a bilheteria, né? E muitas vezes são pessoas que têm famílias humildes, que estão nessa situação, então pensa o quanto que eles se dedicam para hoje estar na situação que está, e essa situação hoje piorou, mas o quanto que vem se arrastando essa dificuldade, né? Verdade, Berta. O Aldemir, tu pode comentar a situação do circo. Eu vi uma campanha que teve na área de Aquibacanga, estava acontecendo para algumas famílias de circenses, de pessoas que trabalham no circo, lá em São Luís do Maranhão, né? Porque quem trabalha no circo também tem... Se o segmento cultural está com dificuldade, quem trabalha no circo está com bastante dificuldade também. Sim. Todas as linguagens. E a questão do social que você falou, nossa, cultura, esporte, que principalmente que eu falo, está atingindo
essa parte mais vulnerável, que não tem tanta instrução, o quanto isso salva pessoas, salva vidas. Então, quanto da importância do fomento para poder levar nessas comunidades mais carentes, nesse pessoal que não tem acesso, para eles crescerem, se desenvolverem como pessoa e como cidadão do mundo, né? E também de ensinarem para essas pessoas que às vezes eles têm que vir até nós também, que não tem que ter tudo de mão beijada, mas como eles vão chegar se eles não têm o mínimo, né? Verdade. É. Como chegar sem o mínimo? Essa é o grande desafio, é a grande pergunta para trabalhar em cima dela, né? Não é só para deixar a pergunta no ar, mas como você tem a oportunidade, por exemplo, estou no campo do profissional da dança, dialogando com outros profissionais, dialogando com os setores públicos, como chegar a fazer uma implementação para o acesso, ou criar programas, e como é difícil também fazer esse diálogo, porque não é fácil. Uma coisa é nós estamos aqui, né? Estamos falando. Outra coisa é quando, por exemplo, o Valdemir chega na instância pública, né? Ele chega no cargo de confiança. Ele quer fazer tudo. Sim. Só outras pessoas vão engessando dentro da administração. E como destravar isso? Esse é o desafio dos nossos amigos e amigas que estão numa gestão pública. Tem os desafios burocráticos, né? Sim. Da própria gestão pública. Mas nós precisamos fazer o monitoramento, porque quando qualquer amigo tiver dificuldade, ei, vamos fazer uma pressão aqui, tem que pressionar para poder a coisa andar, porque só o gestor sozinho não faz nada. Não. Precisa da precisamos ter uma equipe, né? Uma equipe em todos os sentidos. E outra, às vezes tu tem muita boa vontade de entrar, mas a burocracia é tão enorme, a dificuldade é tão grande, e que se tu não entra, não, como eu brinco, na dança dos que não querem, às vezes tu é eliminado da situação, né? Então, a gente tem que bater palma para quem está lá dentro e resistindo por nós, sabe? E o quanto a gente precisa ajudar essas pessoas. Que agora, pegando de novo o evento do Miss Cadeirante. Esse ano, pela situação que nós estamos passando, da pandemia, tudo, está sendo virtual, tudo. Mas, nos outros anos, teve a mobilização das candidatas chegarem até o Rio de Janeiro, porque a organizadora é do Rio de Janeiro, de montar toda a situação, de conseguir verba para essas pessoas chegarem, de conseguir local para elas ficarem lá pelo menos uma noite, o teatro onde elas vão desfilar, o teatro onde vai ter todo esse networking, toda a situação. E para organizar tudo isso não é fácil. Se a Lu fizer isso sozinha, ela não vai conseguir dar conta. Quantas parcerias, quantas pessoas têm que estar à disposição dela e tem que abraçar essa causa também, sabe? Porque pensa que é fácil, não é fácil. E agora, ficando só no ambiente digital, também não é fácil. Ontem mesmo ela estava dizendo, ontem, hoje, precisa alguém para dar uma entrevista no Maranhão, e é para ontem. Só que se tu não acha ninguém que se mobilize, porque ela não quer estar só ela na frente das câmeras, ela quer que todas as Miss estejam. Se ninguém se mobiliza para dar uma entrevista, o que adiantou ela conseguir espaço na mídia? Né? Não adiantou nada. Então, o quanto isso é muito mais amplo, o quanto dá trabalho organizar tudo isso, né? É aquilo que nós comentamos, tu comentou no início, né, da tua fala. Quanto dá trabalho organizar as coisas, quer seja uma simples live, as pessoas não pensam que dá um trabalho. Eu até mostro, né, o meu quadro, por exemplo, eu tenho um agendamento, as pessoas pensam assim, ó, tudo agendado aqui, ó. As pessoas pensam que fazer live é fazer, vamos puxar live, não é isso, tem um agendamento, o mês de junho já tem meses agendados. Então, é aquilo que tu comentou no início. Para fazer uma live, tem o namoro, tem que conversar com a pessoa, olha, tu topa fazer tal dia, olha, abordar tal tempo. Então, tem todo um trabalho por trás
Da mesma maneira das pessoas que estão no campo da cultura. As pessoas só olham entretenimento. É. Os grandes eventos, por exemplo, o Carnaval, São João, a festa da cidade, a festa de final de ano, mas não olha que entre estes eventos tem outras atividades que a cultura ela é permanente, ela é uma ação permanente dentro da cidade, no estado, nos municípios, né? Então, para cada atividade, por mais simples que seja, tu move toda uma equipe, tu move toda uma cadeia de profissionais, quer seja do jornalismo, design, fotógrafo, pessoas da limpeza, administrativo, tudo, Olha da como logística. quanta economia que a gente gira para fazer tudo isso e outra. Aí, se você é uma pessoa que não é muito amiga da parte digital, quanta coisa tem que aprender para conseguir ter mais público, fazer uma arte adequada, saber como que funciona os canais do Instagram, como funcionam os outros canais, de como ir para outras mídias, para as outras situações, como chegar em outras pessoas, quanto que tu tem que aprender, se desenvolver, sabe? Isso é muita coisa, é muito envolvimento que tu tem que fazer e aí tu faz um dia de uma forma e aí tu se cobra porque não ficou tão bem como tu gostaria, então tu quer melhorar para a próxima, e aí como melhorar para a próxima sozinha ou com a ajuda de alguém que vai te ensinar, alguém que domine mais, sabe? É muita coisa que envolve para fazer tudo isso. E outra questão, que aí você falou das grandes festas, da parte de entretenimento, nada contra, eu também adoro, gosto dos grandes, mas pessoal, vamos valorizar o local, porque o teu, outro dia eu li uma frase que diz assim, se você tem um ídolo, esse ídolo para chegar onde ele está, ele passou pela parte local, pelo pequeno até chegar no grande. Ele não está no grande de uma hora para outra, então valorize, apoie, vá assistir, vá acompanhar, sabe? Porque depois que ele se tornou grande, não é que ele não vai precisar, ele precisa, mas ele precisa de gente apoiando lá de quando ele estava como uma formiguinha. Então, veja tudo que precisa, tudo que engloba para chegar nos grandes, né? Eu também um dia quero chegar nos grandes, quero viver de, sabe, ser valorizada, ter milhões de patrocínio, ser super vista, viajar o mundo, mas precisa dar um passinho por vez, né? E vamos ajudar, vamos se ajudar. Eu acho que uma das questões que a pandemia trouxe, se as pessoas raciocinarem mesmo, é isso. Ajudem no local para depois ir para o grande, né? Para cada passo no seu lugar, né? Tu traz essa questão da reflexão da pandemia, que a solidariedade, ela vem com tudo, com foco, porque todas as pessoas estavam no individualismo, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo de nada. Aí veio a pandemia, tu tem tempo, dentro tu acorda, tu tem que te organizar, fazer as coisas, tu tem um trabalho remoto, quem está no trabalho remoto, quem tem aula virtual, quem está acompanhando live, quem está fazendo live. Tu vai ter que te organizar dentro daquele tempo, mas tem uma palavra que se chama solidariedade. Sim. Ela vem com tudo para repensar as relações que nós estamos estabelecendo. E quando tu falas do local, olhar para o pequeno produtor, olhar para o comércio local, olhar para a Dona Maria, para o seu José que está na periferia, que está ali com a venda da verdura, porque tu não vai poder fazer tua compra no shopping, tu não vai poder ir para o grande supermercado, tu vai estar perto de quem? De quem está ali, ó, o pequeno produtor, o pequeno comerciante, o grupo de teatro que está ali. Por exemplo, o Valdemir está fazendo live também, eu acompanhei as lives, são as lives homenagens ao professor Luiz Pazini. Eu sempre que posso, por exemplo, eu tiro o meu dia, por exemplo, eu não tenho aula, se eu não tenho aula, eu posso assistir uma live, assisto as lives, acompanho as lives dos meus amigos, das minhas amigas, para fazer essa valorização. Eu só vou fazer a leitura aqui do comentário do Valdemir rapidinho, que
que ele diz assim, realmente essa mobilização houve e no edital do Conexão Cultural a família foi contemplada. E continua mapeando a classe circense mais carente. Isso é importante. E nós vamos para o terceiro bloco da live, tá? Uhum, vamos lá.